Saia agora de sua parentela. Calma, deve parecer um pouco loucura o que eu estou falando, mas você vai ver que não é loucura. Saia, é o conselho mais sábio, um dos conselhos mais sábios. Saia de perto da sua parentela. Vou explicar melhor. Davi, o rei Davi, judeu de Israel, e Jacó, são homens segundo o coração de Deus. Mas veja, eles e a relação das suas parentelas com eles. No caso de Davi, perceba que quando o profeta vai até a casa de Jessé, pai de Davi, Jessé chama todos os seus filhos, que são lindos de porte, exceto Davi, que estava como pastor pastoreando as ovelhas de seu pai. Percebe que Jessé tem todos os filhos dele, exceto Davi. Então perceba que o pai de Davi mostra todos os seus filhos para o profeta, exceto Davi. Veja também os irmãos de Davi, quando Davi fica sabendo de Golias, que estava enfrentando o exército do Deus vivo, blasfemando contra Deus. Perceba que ele enfrenta a Davi, e quando ele vai até lá, o exército de Israel, o irmão dele mais velho fala que ele tem coração mau, que ele é presunçoso. Davi tinha o coração mau e era presunçoso, mas a palavra de Deus fala que Davi é homem segundo o coração de Deus. O sogro de Davi também, o rei Saul, embora Davi só fazia o bem para o rei Saul, honrava o rei Saul, seu sogro, fazia o bem para Saul, inclusive tocava harpa, né? Para que o espírito maligno saísse de Saul. Veja que até o seu sogro, o sogro de Davi, que era o rei Saul, tentou por diversas vezes, de forma gratuita, matar Davi. Muita coisa que os rabinos falam também, e que devemos salientar, é que a mãe de Davi provavelmente não era esposa do seu pai Jessé. Davi, conforme o Salmo, ele foi concebido em adultério, né? O pai adulterou outra mulher que não era sua esposa, e Davi nasceu desse adultério. Isso os rabinos, né, nos comentam. Outro caso também de Davi é os próprios filhos de Davi. Havia filhos de Davi que fizeram mal para a filha de Davi, estuprou, né, a própria irmã, filha também de Davi, e teve filho que se rebelou contra Davi, quis tirar o trono do pai. Claro que ele teve um fim trágico, né? Mas você vê a parentela, né? No caso, os filhos aqui eram solteiros, não era da família mesmo de Davi. Então veja, Davi, homem segundo o coração de Deus. E Jacó também, homem segundo o coração de Deus. Vamos ver a parentela de Jacó? Bom, Jacó teve que lutar, né, para ser o próximo patriarca, né, Abraão, Isaac, e ele lutou para ser o terceiro patriarca. Ele lutou, inclusive, até mesmo com Deus. Você vê que ele já, dentro do útero de sua mãe, Jacó, lutava com seu irmão Esaú. E perceba que ele realmente, na sua vida inteira, né, lutou para ser o próximo patriarca, o que Esaú não dava nem bola, né? Nem queria. Mas o coração de Jacó é segundo o coração de Deus, para as coisas de Deus. E ele lutou para ser o próximo patriarca e foi. E veja que o seu irmão Esaú quis matá-lo por causa disso. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Jacó saiu do meio dos seus pais e foi até Labão, seu tio, procurar uma esposa.
no caso Labão, Lavã, não foi só o seu tio, como também o seu sogro. E o que Lavão fez? Labão, tentou destruir Jacó. Perseguiu, enganou, explorou, tentou escravizá-lo, por um certo tempo até mesmo escravizou, tratou como um trabalhador não remunerado, embora o acordo entre eles fosse outro. O próprio sogro, o próprio tio. Você vê Labão também fingindo ser amigo de Jacó. Porém, ele era calculista, interesseiro. Complicado. Algumas pessoas o chamariam de narcisista. Jacó trabalha em acordo com seu sogro e tio Labão 7 anos por Raquel. Labão engana Jacó e entrega na noite de núpcias Léia, não Raquel. E ainda Labão tenta colocar a culpa em Jacó, dizendo: aqui na minha terra a gente não entrega a filha mais nova em casamento antes de casar a primogênita. Por que então Labão fez o acordo com Jacó? Por que não falou isso antes? Só falou isso depois dos 7 anos e depois de ter enganado Jacó. Narcisista? Jacó trabalha mais 7 anos para Labão, em acordo com Labão, em troca de Raquel. Embora ele deveria que esperar 7 dias, uma semana, pelo casamento com Léia, que ele foi enganado. Então ele tem que trabalhar mais 7 anos, ou seja, 14 anos, né, pelas filhas de Labão, e ele trabalha. E Jacó tem 12 filhos. Quando nasce Yosef e José, Jacó fala para Labão: vou voltar para casa, para próximo dos meus pais. Labão não quer deixar Jacó voltar para perto dos seus pais. Labão então faz mais uma proposta. Fala para Jacó ficar com ele mais 6 anos e trabalhar por agora rebanhos, para que ele não volte, né, só com as esposas e filhos, mas sim com rebanhos. Então nós vemos Labão mudando o salário de Jacó 10 vezes. Inclusive, todo aquele rebanho que seria o salário de Jacó, Labão colocou maliciosamente longe de Jacó, mandou seus filhos, Labão mandou seus filhos levar todo o rebanho que seria salário de Jacó, que era tratado entre eles, a 3 dias de distância de Jacó. Os filhos de Labão falavam que mentiam. Os filhos de Labão mentiam, dizendo que Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. E do que era do nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. O que era mentira, porque Jacó trabalhou, serviu Labão em troca das suas filhas para ser esposa, em troca dos rebanhos, que era o seu salário também. Jacó e suas esposas, que são filhas de Labão, começam a perceber que Labão olhava estranhos para eles. O semblante de Labão já tinha raiva deles, tinha inveja e era falso. E assim, Jacó foge da presença de Labão. E veja que Labão foi atrás de Jacó e ousou dizer que era tudo dele e não era salário de Jacó.